para pôr na videira, né? Novamente. Então, a salvação parte dos judeus, né? O povo conhecido como povo de Deus sempre foi os judeus. Nós recebemos através da graça de Deus, né? Por intermédio do Filho, né? Jesus Cristo, a doação de filho, né? Nós somos enxertados, né? Como mais ou menos assim como o povo faz uma clonagem. Então Jesus diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A gente observa que esse povo de Samaria, eles acreditavam, né, que estavam adorando a Deus. Mas o próprio Jesus disse que eles adoravam o que não conhecia. Então isso nos dá a entender que no dia de hoje tem pessoas que adoram o que não conhecem. Tem pessoas que falam em Deus, que falam em Jesus, que cantam louvores, que ora, mas não tem um conhecimento profundo de Deus. Porque ele conhece no falar, né? Porque viu alguém falar, mas não tem uma comunhão com Deus, não tem uma experiência com Cristo verdadeiramente. Então são pessoas que adoram o que não conhecem. Muitas vezes conhecem a letra, mas no dia a dia não tem um contato com Jesus Cristo, com Deus. Então pessoas que, como os samaritanos, adoram o que não conhecem. Então ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para seus adoradores. Quer dizer, aqui Jesus naquela época estava falando com ela sobre, né, a graça, porque a graça não tem local determinado para adorar a Deus. Não, em todo lugar, a todo momento, devemos adorar. É um compromisso de nós adorar a Deus. Por isso que ele diz em espírito e em verdade. Porque se fosse carnalmente, se fosse em matéria, a gente só teria um local para adorar, né? Como esse pessoal só tinha um local para adorar. Que havia essa disputa. Um adorava em Jerusalém, nos templos, e outros adoravam no monte, os samaritanos. E hoje, nas casas, né, nas casas de orações, que o povo chama de igreja, porém é casa de oração, né? Porque igreja somos nós e templo somos nós, templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Então a gente observa que os adoradores verdadeiros vai adorar em espírito e verdade, não tem lugar determinado. Um dizia, é em Jerusalém que devemos adorar, o outro dizia, é em Samaria, no monte, nesse monte. E Jesus veio, desfez isso. O que quer dizer com isso? Que o fanatismo por um local, tem pessoas que têm frequência no local e acham que isso vai lhe salvar. Mas não, o que salva a gente é confiar no sacrifício do Filho de Deus, não é isso? E adorar verdadeiramente a Deus, ao Pai. E vós, aí diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, então se diz os verdadeiros adoradores, ele escreveu, né, verdadeiros adoradores, então significa que há falsos adoradores. Então é o que a gente vem vendo, tem visto em todo o mundo, né, pessoas gospel, religiosas, falsos adoradores, que adoram o homem, adoram o local, adoram um título, adoram a saudação, né? Porque a saudação bíblica é a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus. Mas aí as pessoas vão lá e criam várias outras saudações e põem como exclusivo, né? Exclusivos, né? Desculpa, exclusivismo, né? Para aquele local, para aquele ambiente. E aí começa a criar seitas, né? E divisões. Então a gente observa que há falsos adoradores. Por quê? Eles cantam, falam em Deus e tal, mas são uma adoração exterior. E o adorador verdadeiro é adoração em espírito e em verdade. E estes são o que Deus busca. Não é nós que vai ao encontro, é Deus que vem ao encontro de nós. Ele busca essas pessoas para que adore a Ele. Aí diz assim,
no 24, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, resumindo, não tem local determinado para adorar a Deus. Se você acha que por você ter frequência em um local onde prega o evangelho, você está salvo, você é um religioso e isso é uma idolatria a um ambiente. Porque Jesus falou a essa mulher, se tivesse um lugar exclusivo para a gente adorar a Deus, seria em Jerusalém. Seria nos templos lá em Jerusalém. E a gente vê que junto com a lei isso foi abolido, de maneira que até o templo foi destruído. Por que isso? Porque se a gente for observar a trajetória de Cristo, Jesus entrava num barco para pregar, né? Jesus se reunia em montes, né? Sentava ali os discípulos ao redor dele. Enfim, em várias situações, debaixo de árvores, também ia nas sinagogas. Então Jesus não tinha um local propício, como hoje os homens criam. Não digo que seja errado, entendeu? Se há um lugar separado para que se pregue o evangelho, amém. Mas entenda que ali você está indo aprender, se alimentar. É como se fosse um colégio. No colégio a gente aprende, mas é fora do colégio que a gente põe em prática tudo que aprendeu. Então nós dependemos do ambiente desse para nos alimentar. Mas não significa que pessoas que têm frequência ali adoram a Deus verdadeiramente. Muitos sim, e muitos também não. Eu participei de lugares como esse e pessoas são cobradas. Nós somos cobrados. E assim, Jesus nunca forçou ninguém a seguir a Ele, nem adorar a Ele. É tanto que uma certa vez muitos desistiram, né, de seguir a Ele. E o próprio Jesus perguntou a Pedro: Pedro, não queres tu ir junto com eles também não? Aí Pedro disse: Senhor, para onde eu vou? Que só o Senhor tem palavra de salvação, palavra de vida. Então Jesus não exigiu: Pedro, cadê você? Porque eu estava aqui e você não chegou. E nesses locais são assim, é como se fosse uma empresa. Se você não falta um dia, no outro dia já toma chabu, no outro dia já é indireta e tal. Muitos criam até campanhas, né, para segurar ali dentro. Eu já participei e sei que já vi até falar, né, os próprios líderes dizer que as campanhas só é para segurar o povo. Agora pare para analisar. Se você vai para um local que você é atraído ou é seguro, é preso àquele local por algo que não é a palavra de Deus, isso é uma falsa adoração. A tua adoração é para um homem, a tua adoração é para um ambiente, a tua adoração é como se fosse um emprego, só bater ponto, entendeu? Nós temos que ter desejo, prazer de estudar a palavra de Deus, de nos alimentar. E isso a gente tem certeza de que a gente é um verdadeiro adorador quando a gente, fora desses locais, a gente pratica a verdade e também a gente busca estudar as escrituras. Então a gente vê que o povo hoje vive dependente de um ambiente desse. As pessoas vivem fanáticas a um ambiente desse. Não estou dizendo, como eu falei, que seja errado um ambiente desse para pregar o evangelho, mas aquele local não te salva. Aquele local ali, de certa forma, os homens põem uma maneira de atrair as pessoas. Porque eu fico meditando muito nisso. Eles criou uma maneira de que ali é a igreja, e não é dessa forma. A Bíblia diz que igreja somos nós, gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus falou que ali é casa de oração. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Entendeu? Aonde esses líderes, né, ambiciosos, que têm fortunas e fortunas, eles acabam implantando campanhas, vendendo e comprando, onde eu tenho um vídeo que fala sobre isso, que Jesus condena a venda e a compra de algo nesses lugares. Se a gente for estudar de Atos para frente, você vai ver que a igreja primitiva, ela vive, né? ela demonstra uma vivência debaixo da graça, unânime na oração e no partir do pão. Então não há vendas, mas infelizmente no dia de hoje não é isso que temos visto. Há muitas vendas, há muitas berganhas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, e há pessoas iludidas, né? Com as falas e a tal teologia. Mas deixa claro, há verdadeiros adoradores
e os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Ele não faz questão de se aparecer, não faz questão de estar gritando alto, como os fariseus e os hipócritas que saíam pelas praças gritando e orando e tal, para se mostrar, né, santo. Não. Ele adora no coração. Quando ele fala com Deus, ele é sincero. Essa é a adoração verdadeira. Então, Jesus deixou claro para aquela mulher: ó, filha, não vai ser mais em Jerusalém e nem aqui nesse monte que vocês vão adorar a Deus. A hora é chegada que os verdadeiros vão adorar em espírito e em verdade. Eu sempre costumo dizer, tem pessoas que estão nos seus lares, não digo pessoas que vivem na vida mundana não, mas pessoas que buscam a santificação, que estão mais salva do que muitos que estão nesses ambientes religiosos, entendeu? Porque essas pessoas, elas vivem dependente da palavra de Deus. E muitos desses outros que vivem nesses locais, entre aspas, vivem dependente do homem. Entendeu? Não tem alegria, não tem prazer de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Vive dependente do homem. Então, se você quiser acompanhar, né, a leitura, é só você ir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do 20 a seguir, e você vai ver, né, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, importa que assim adore a Ele. Isso quer dizer, Deus é espírito, Deus não é limitado a um local. Se eu acredito que eu só posso adorar a Deus dentro de um local que o povo dá o nome de igreja, mas é casa de oração, eu estou limitando. E a Bíblia diz que Deus é onipresente. Então, pelos olhos da fé, você adora a Deus e busca a Deus onde você está. Porém, a gente sabe que com mais pessoas, nós congregando, dá mais uma força, dá mais um ânimo, mais uma alegria. Mas não devemos pôr no nosso coração em adorar a Deus ou buscar só em um ambiente que prega o Evangelho. E sim, em todo momento, em todo lugar. Amém? Mas que Deus abençoe a vocês. Qualquer coisa, pode, dúvida, né? Tá livre para perguntar, né? E a resposta que a gente pode dar é biblicamente, que é a verdadeira, não é isso? Mas que Deus abençoe a todos.